esse marco crucial no início da igreja primitiva. E o livro de Atos, ele é um livro que ele não fecha com os seus fins nos últimos capítulos. É um livro histórico e esse livro ele relata a história da igreja. E ele continuará relatando, mostrando a história da igreja até que Jesus volte. Então não é um livro que fecha em si o seu conteúdo. É a nossa história, a história da igreja. E a história marca crucial, ela tem essa... Sabemos que aqui seria impossível a igreja dar o seu início, a igreja prosperar com o objetivo do reino de Deus sem a presença do Espírito Santo. E quando nós falamos de avivamento, nós temos essa presença iminente do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma tão soberana em nossas vidas. Tem um pregador, não sei se vocês conhecem, por nome Hernani Dias Lopes. Ele diz assim, que nós precisamos da sabedoria de Deus na nossa mente, mas do fogo do Espírito no coração. Tem que haver este equilíbrio, porque ao contrário, não vamos experimentar realmente essa plena graça de Deus em nossas vidas. E o livro de Atos, ele nos traz essa compreensão. O livro de Atos, ele começa a mostrar esse início da igreja, uma igreja fervorosa, uma igreja que realmente entendeu a sua missão. Por quê? Nós percebemos que os líderes, né, aos quais o Senhor levantou, os seus apóstolos, eles entenderam realmente a mensagem. Eles entenderam o propósito do reino de Deus. Porque Jesus nos ensinou de uma forma tão excelente, que impactou o coração desses homens, que a partir daí, esses homens fizeram a diferença. A partir daí a gente vai ver uma igreja primitiva, uma igreja tão maravilhosa, uma igreja tão cheia do poder de Deus, porque foi uma igreja que entendeu realmente a missão da igreja. E nós precisamos compreender isso. Eu quero compartilhar alguns slides com vocês. Ela é a nossa pedagoga. E nós precisamos conhecer a nossa história. Quando nós falamos da igreja primitiva, nós vamos falar um pouquinho aqui da idade. Até no ponto aqui do avivamento, desse projeto, desse plano de Deus, porque o Senhor, vamos ver o Senhor Deus trabalhando da forma que Ele quer, da forma que Deus realmente decretou como deve acontecer. E é tão maravilhoso porque nós temos esses parâmetros nas Escrituras. A Escritura, ela é a nossa bússola. A Escritura, ela nos dá um norte, como nós devemos agir, para onde nós devemos ir. Porque o Senhor Deus, Ele já decretou tudo com a sua soberania. E a gente precisa entender isso. Nós somos simplesmente participantes de uma obra que Deus já escreveu. Uma obra que Deus já decretou. Uma obra que Deus, Ele já diz para nós que nós somos vencedores, porque Ele já venceu por nós. A partir do momento que Ele morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, Ele ascende aos céus, nos envia o Espírito Santo, dá este poder, essa graça, essa compreensão do reino de Deus para a igreja. Nós já entendemos que nós já participamos, de uma obra, de uma igreja vitoriosa. E é isso que alegra os nossos corações. Mas em contrapartida, existe o adversário da nossa alma, e ele trabalha constantemente para esfriar o nosso coração. Mas graças a Deus, nós temos o Espírito Santo que aquece os nossos corações, e principalmente nos momentos difíceis. Então, os períodos do avivamento, a gente percebe isso claramente. Nós vemos o Senhor Deus trabalhando na vida do seu povo de uma forma excelente. E isso tem que nos impulsionar a cada dia viver o projeto e o plano de Deus. Nós temos que sonhar verdadeiramente e a obra é de Deus, e Deus levanta quem Ele quer. De Deus e viver a vontade de Deus. E é isso que a gente vê ao longo da história. Eu quero começar com essa frase que diz assim: todo avivamento genuíno é marcado por um amor por missões. E isso é fato. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso Deus é um Deus missionário. O nosso Deus é um Deus missionário. A gente presencia, a partir do que é relatado em Gênesis, escrito aqui por Moisés, a gente começa a perceber esse relato, já em Gênesis. Nós vemos que realmente o homem, ele peca, o homem dá as costas para Deus, o homem desobedece ao Senhor Deus, porque o homem, ele sempre tem aquela questão de buscar uma liberdade plena.
E nós temos que tomar cuidado com isso, porque o Senhor não nos fez com essa liberdade plena de gozar essas plenas coisas no mundo, essa carnalidade, não. Se nós vermos a história desde Gênesis, nós vamos ver que o Senhor, ele nos deu essa liberdade, mas uma liberdade assistida. Como que funciona isso? Lembra que quando o Senhor Deus, ele dá toda a ordem para Adão, o Senhor Deus, ele diz, você vai dar nome aos animais, você vai ser o representante de Deus, porém, certamente morrerá. Então você percebe por quê? Nós precisamos deste cuidado de Deus, porque se nós não tivermos assistência do nosso ficar desenfreadamente, uma que nós temos percebido ao longo da história. Sempre quando o homem se levanta, querendo tomar as suas próprias diretrizes, nós percebemos que o homem, ele afunda de uma forma tão ruim. Mas o maravilhoso de tudo isso, que nós temos um Deus, um Pai grande, o Abba Pai, aquele maravilhoso, que ele pega nas nossas mãos. Ele segura nas nossas mãos, porque ao contrário, não poderíamos, em momento algum, segurar nas mãos de Deus. É Ele que segura em nossas mãos, é Ele que nos direciona. E a gente vai ver em toda a história da igreja, o Senhor guiando a sua igreja. Mesmo naqueles momentos mais difíceis, nós percebemos, será que agora nós vamos aguentar, nós vamos sucumbir, o que vai acontecer? Mas Deus sempre dá o escape, porque Ele continua mostrando que Ele é o dono da história, que Ele está no controle de tudo. Mesmo, preste atenção, que nós vivemos dias tão difíceis. E como está sendo difíceis os nossos dias hoje. Coisas que nós estamos passando que jamais imaginaríamos que iríamos passar. Mas Deus tem um propósito em tudo. Lembra quando o Senhor Deus vai tirar o seu povo do Egito, o que Deus faz? Ele endurece o coração de Faraó. Porque permite aquela nação aproximadamente pagã, porque o Senhor tinha um propósito naquela leite e mel para aquela nação, mas aquela nação precisava ser preparada. Onde eles entendessem a obediência ao Deus Santo, porque aquele Deus, ele não pegou uma nação e formou, não. Ele pega um homem e de um homem ele forma uma nação obediente. E nós fazemos parte desta nação como a igreja do Senhor. Nós precisamos entender isso. E realmente esse Deus é um Deus missionário. E Ele nos chamou, Ele nos convocou, preste atenção. Quando nós percebemos todos esses períodos do avivamento, homens célebres que o Senhor levantou, né, que a partir desses homens, por intermédio do fervor de oração, pela devoção da palavra, pela a sua vida totalmente entregue ao reino de Deus, Deus traz o avivamento por intermédio de homens, de grupos, de povos, e nós vamos ver isso na história. E Ele é um Deus missionário, Ele nos convoca para esta missão. Ele não nos faz uma proposta. Deus, ele não chega e diz assim, você quer ou você está disponível para fazer parte do meu plano, da minha missão, do meu reino? Não, Ele nos convoca. E isso é bem nítido quando nós olhamos na vida dos discípulos. O Senhor simplesmente convocou cada um deles. Ele não fez nenhuma... Vou te apresentar o reino, se você gostar, você caminha comigo. Ele fez uma chamada no imperativo, com urgência. E é isso que nós precisamos entender. Não somos voluntários do reino, não. Nós somos convocados, chamados. Nós temos uma missão. O Senhor nos vocacionou. Nós não somos voluntários, mas somos vocacionados para uma missão. E essa missão é a única missão que importa na nossa vida. E por isso nós temos que tomar muito cuidado ao longo da nossa trajetória nessa terra, para que nós não venhamos confundir as coisas. E precisamos entender que a verdade de Deus, ela é predominante em nossas vidas, para o reino de Deus, para que tudo venha se cumprir conforme o Senhor decretou. Então, essa
essa mensagem ela é muito impactante ao nosso coração e nós precisamos entender realmente esse propósito, a profundidade e a responsabilidade que nós temos agora de transmitir, de levar esta missão. Como eu disse para você, o nosso Deus, desde Gênesis e Apocalipse, é um Deus que se mostra como Deus missionário. Um Deus que tem uma missão e convocou pessoas para esta missão. E é tão maravilhoso porque ele não depende na questão de nós estarmos nesta missão, porque se nós não estivermos próprio, né, a Trindade Santa, ela já possui esse amor trinitário, né, essa soberania, mas ele quis compartilhar. E às vezes é muito difícil entender esse amor de Deus. É um amor que ele está acima da nossa compreensão, um amor incondicional. Um Deus que não depende de nós, mas nos fez um chamado, nos convocou para participar desse plano tão célebre, tão maravilhoso. Nós, como meros carnais, falhos, pecadores, muitas vezes obedientes, muitas vezes ruins, como o próprio apóstolo Paulo diz, né, que ele se colocou como o pior dos pecadores, ele entendeu o lugar dele, mas em contrapartida, ele diz que tem um Deus forte, um Deus soberano, que fortalece ele na sua fraqueza. Porque esse poder e essa soberania provém de Deus. E quando nós olhamos nos avivamentos, nós vemos homens tão simples, homens que tiveram que primeiro reconhecer o seu estado pecaminoso, para que Deus pudesse usar eles. Porque ao contrário, o Senhor, ele não vai usar ninguém altivo, ninguém soberbo, ninguém orgulhoso. Nós precisamos entender, primeiro, quão miseráveis somos e quanto nós precisamos desse Deus atuando em nossa vida. Então é um Deus missionário e nós por esta missão. Que nos consumir de uma tal forma que, se possível for, nós vamos entregar a nossa vida por esta missão, por esse evangelho. E é isso, essa tem que ser a nossa compreensão. Amém? Passando mais um pouquinho, como eu disse para vocês, eu quero falar um pouquinho da história. Como eu disse para vocês, a história é a nossa pedagoga. Até para a gente chegar no ponto aqui, quando nós vamos falar aqui também de William Seymour, sobre o avivamento da Rua Azusa, como o Senhor também utilizou da vida deste homem de uma forma tão poderosa, tão sobrenatural. E a gente vai ver que isso reverberou nos dias atuais, né? Quando nós temos aí as nossas denominações pentecostais, né? Cheias do poder de Deus, né? Esse pentecostalismo histórico, essa raiz, né? Da presença do Espírito Santo. Então, esse homem é um dos desbravadores, né? Que nos trouxe e nos deixou esse legado tão maravilhoso. Mas quando a gente vai para o período da Idade Média, que é conhecido como o período das trevas, por que é conhecido como o período das trevas? Porque nesse momento, irmãos, a situação está muito caótica. Nós vamos ver realmente as pessoas para aquilo que é a educação cristã, que é o ensino pleno da verdade, as escrituras como o pedestal, as escrituras como a nossa direção de todas as ciências sociais, ou seja, a verdade de Deus está em cada uma dessas ciências sociais, mas as escrituras, ela domina, ela dá a direção. Nós temos só base, que todas essas ciências sociais têm a verdade de Deus, porque quando as escrituras nos orientam isso, mas quando isso foge fora das escrituras, que é a nossa base, aí nós temos um problema. E isso agora acontece no período da Idade Média. Nós vamos ver homens tão somente desnorteados, entregando as suas vidas aos prazeres carnais. Mas um nome muito célebre levanta nesse período, que é Agostinho de Hipona. Um homem que entendeu a sua missão, um grande pedagogo da educação cristã na sua época. E ele levantou de uma forma tão soberana. E ele escreve 22 livros, né, titulado por Cidade de Deus e Cidade dos Homens. E ali ele começa a mostrar como aqueles homens estavam naquela época, com seu coração voltado para Deus. Aliás, não, com o coração não voltado para Deus. E ele começa. E ele diz assim: nós pertencemos a impactar homens a viver como
cada vez mais e mais essa aproximação da cidade de Deus, da nova Jerusalém em nossa vida. E ele começa a mostrar como esses homens estão tão corrompidos, porque agora, nesse período, vai ser o período da queda de Roma. Roma agora vai ser invadida, vai ser destruída, e como o cristianismo era a religião principal na época, eles começaram a culpar o cristianismo por causa disso. E agora Agostinho de Hipona ele vai dizer, não, isso está acontecendo por causa dos seus corações pecaminosos. Porque aquele povo estava vivendo uma vida totalmente pecaminosa. E quando a gente olha essa história, e nós fazemos um paralelo atualmente hoje, irmãos, não é diferente. O homossexualismo, a gente vai ver a prostituição, a gente vai ver o roubo, a gente vai ver os governos corruptos, e tudo isso, né, é muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Mas só que o Senhor sempre levanta homens cheios do poder de Deus. E Agostinho de Hipona foi um homem que entendeu esse processo do reino de Deus. Ele começa afinco a escrever as suas cartas, os seus livros, e agora trazer pessoas para o reino de Deus. Ele começa agora a investir na educação e trazer agora as escrituras como parâmetro de educação da sua época. Quando nós ouvimos na história a Idade Média soa sorrateiramente nesse período, porque foi nesse período que começa a nascer os colégios do poder de Deus, né, que hoje a gente conhece como algumas universidades confessionais, que traz literalmente essa questão do reino das escrituras, de Deus como soberano e criador, e é nessa época que isso começa a nascer. Então nós percebemos que, num período tão difícil, o Senhor levanta homens, né, com intuito, com poder de Deus, em todas as esferas. Preste atenção, irmãos. Nós precisamos entender que o Senhor nos convocou para estar em todas as esferas dessa terra, para trazer a excelência de Deus. Por isso nós precisamos preparar, precisamos ter uma vida de oração, uma vida de devocional, de leitura, de conhecimento bíblico, de comunhão com a igreja, para que nós possamos impactar a nossa nação. O Senhor nos levanta com esse objetivo. O Senhor não nos levanta com o objetivo de simplesmente de preocupar com o nosso recanto, a igreja em si. Não. O Senhor nos chamou, como nós vemos o texto, para ir até nos confins da terra. E em Mateus capítulo 28, ele vai dizer que estará conosco até a consumação dos séculos. Então nós temos uma missão. Nós somos a voz que clama no deserto. O Senhor nos levantou. O Senhor nos levantou com o objetivo de transmitir as escrituras e a verdade. Então não temos que nos calar, temos que ir ministrar a palavra de Deus. Então, antes do termo avivamento ser cunhado nas igrejas protestantes, havia um movimento antigo de reforma espiritual ou renovação religiosa do cristianismo. Desde o derramamento do fogo do Espírito Santo, na igreja primitiva, em 30 depois de Cristo, após o qual eles foram convertidos a Cristo, a 3.000 pessoas, como a gente vê em Atos capítulo 2, versículo 41. Então ele começa a fazer esse paralelo e mostra que nesse período realmente não havia o significado, ou seja, a palavra avivamento, mas havia o que? Essa questão dessa reforma espiritual, essa renovação religiosa. E sempre a gente vai ver esses homens buscando isso. Nós vamos ver homens que realmente eram homens intelectuais, homens que buscavam conhecimento, mas o principal era homens cheios do Espírito Santo. E isso é maravilhoso. Ou seja, esses homens utilizaram das ferramentas as quais eles tinham, né, que sabiam que provinham de Deus, mas infelizmente, alguns utilizavam disso, né, para o seu próprio prazer, ou seja, para construir a sua própria direção. Mas esses homens, sabiamente, cheios do Espírito Santo, se envolveram, fizeram a diferença e mostraram que existia realmente um Deus, que existe um Deus soberano, um Deus poderoso. Então, nesses períodos, a partir da Idade Média, nós vamos homens trabalhando para essa renovação religiosa. Aí já no século XVI, que é um período bem conhecido, né, que é um legado que nós carregamos, né, que é a Reforma Protestante.
Nós vamos ver que a igreja ela chega num período onde ela precisava realmente desta reforma, né? Assim, muitos avivamentos foram inspirados pelo trabalho missionário, principalmente de monges e frades, né, da reforma protestante. E o nome muito célebre, né, é de Martinho Lutero. Foi um homem que ele implodiu, ou seja, houve uma explosão de dentro para fora, porque aquele homem começou a ser incomodado. Por isso que eu falo, irmãos, onde a oração e devoção da palavra de Deus, irmãos, o Espírito de Deus, ele vai impactar, primeiramente, aquele coração fervoroso. Ele vai impactar primeiro aquele coração fervoroso. E a partir de um coração cheio do Espírito Santo, irmãos, ele vai alcançar o objetivo de Deus. E é isso que a gente vê. A gente vai ver essa reforma protestante, isso acontecendo. E agora, realmente, Martinho Lutero ele faz uma leitura das Escrituras. Ele começa a entender realmente que o que ele estava vivendo não era o verdadeiro evangelho. E quando ele entende isso, ele experimenta isso, a partir daí, no coração dele, ele não queria nenhuma ruptura da igreja. Ele simplesmente queria mostrar que precisava acertar suas diretrizes. E Deus, ele age de uma forma que muitas vezes nós nem esperamos. Preste atenção, totalmente bíblico, mas muitas vezes de formas que nós não esperamos. E nós precisamos entender isso. E nós só conseguimos entender isso a partir de uma vida cheia de oração. A partir de uma vida cheia do conhecimento das Escrituras. Porque, ao contrário, o tempo vai passar, as coisas vão acontecer e nós não vamos entender nada e muitas vezes nem vamos participar. Porque, primeiro, o nosso coração precisa ser transformado. Nós precisamos entender o objetivo e o grau, né, desta missão a qual o Senhor começa a confiar em nossos corações. Então, no século XVI, a partir do século XVI, a gente vai ver essa reforma protestante, a gente vai ver esse pleno avivamento. Porque a gente precisa entender, irmãos, o avivamento ele vem com vários pontos. A primeira coisa, quando a gente percebe um avivamento, é o Senhor trazendo esse fervor, esse conhecimento ao coração de uma pessoa, ou de um grupo, ou de uma igreja, ou de uma determinada nação. E a partir daí, a gente vê a mudança, a gente vê a transformação. E isso é maravilhoso. E nesse período a gente vai perceber isso. Quando a gente caminha um pouquinho também para o século XVII, né, a idade do iluminismo, né, teve um efeito assustador sobre os movimentos espirituais. Aí vai pegando o século XVII, XVIII, a gente vai ver que agora, o que está acontecendo? A gente vê que realmente, nesse período da Idade Média, a gente percebe que esses homens os quais o Senhor levantou, principalmente como Agostinho de Hipona, esses homens começam a fazer a diferença, essa territórios, todas as nações, o povo conhece, o povo começa a entender e voltar para as Escrituras, mas aí chega esse período do iluminismo. Agora a gente vai ver homens que utilizam da sua intelectualidade e diz que é a razão, né? O homem em si, ele não precisa mais das Escrituras para o parâmetro de vida. As Escrituras não precisam determinar o que ele precisa fazer. Ele, com a sua razão, o homem racional, agora ele consegue caminhar sem Deus. Ele não precisa de Deus, né, para ter suas decisões, para surgiu uma frase muito conhecida, que eles vão dizer assim, o último rei seja enforcado nas tripas do último padre. Por que eles dizem essa frase? Porque eles entendiam, né, que o padre ali, ou o clérigo ali, era levantado por Deus. Então eles traziam as Escrituras como parâmetro. E todo rei, ele era ungido, levantado pela igreja também. Então eles entendiam que a vida deles estava sendo direcionada pela Escritura e eles não queriam mais isso. Então eles diziam que isso tinha que acabar porque agora eles não precisavam mais das Escrituras como parâmetro. Eles não precisavam mais de Deus. Eles não precisavam dessa força metafísica, porque agora eles têm a razão. Eles conseguem entender o que eles têm que fazer da vida deles. E aí a gente vê um período muito complicado. A gente vê que realmente agora, né, que é um período da idade dos movimentos espirituais. Mas aí agora o Senhor, né, ele começa a levantar
homens nesse período. O Senhor começa a levantar homens que venham fazendo a diferença e vem mostrando realmente que o Senhor Deus, ele continua no controle. Mesmo que esses homens, né, entendem ou querem tirar Deus de cena. Aí, Deus, ele entra de uma forma soberana. É tão interessante porque Deus, irmãos, às vezes a gente fica com o nosso coração tão triste em alguns momentos. Meu Deus, como que as pessoas estão? Por que as pessoas estão pensando desse jeito? Por que tanto ódio contra Deus? E às vezes no nosso coração a gente quer, Deus, age, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, e nada está acontecendo. A gente precisa entender que Deus é misericordioso. E vai chegar o momento, né, como em todos os períodos a gente vê, que o cálice da ira de Deus uma hora vai encher. Mas nós precisamos entender que isso é no momento de Deus. E muitas vezes a gente perde a paciência, a gente já não tem mais aquela, Senhor, eu não tenho mais a paciência. Mas quando a paciência nos acaba, aí nós temos que pedir ao Senhor Deus a longanimidade. Porque quando falta paciência, é momento de pedir a Deus longanimidade. E entender que Ele está no controle. A história está nas mãos de Deus. Ele já escreveu. Mesmo que, irmãos, bíblica, apresentando esse Deus vivo, esse Deus soberano. Muitas vezes nós temos uma membresia, igual lá na nossa igreja, nós temos uma membresia de mais ou menos 1.100, 1.200 pessoas. Mas quando a gente vai para a escola bíblica, se der 100 é muito. Essa é a nossa realidade. E isso a gente vê no longo da história. Mas isso não é para que nós venhamos nos esmurecer, desistir não, sabe por quê? Porque o Senhor levanta os seus para fazer a diferença. E sempre é assim, irmãos. O Senhor nunca levanta aquela multidão, não. É sempre é sempre um grupo, é sempre uma família, é sempre assim. E a partir daí, a gente vai ver essa explosão do Espírito de Deus. Porque é assim que Deus trabalha. E nós precisamos entender isso. Então, se Deus colocou algo no nosso coração, nós temos que ir até o fim, irmãos. Porque não dependemos de força humana. Logicamente que nós sabemos que a igreja ela é unida, é uma igreja que vive nessa comunhão, e esse é o objetivo, tem que haver isso, mas vai ter momentos que nós vamos estar sozinhos. Nós precisamos entender isso. Quando olhamos para a vida dos profetas nas Escrituras, nós vamos ver o quê? Muitos momentos esses homens sozinhos. E essa não tem como eu não falar desse homem, para a gente depois passarmos aqui para a experiência do coração aquecido. John Wesley. Na Inglaterra, tendo fundado a igreja metodista no decorrer dos seus avivamentos, este chegando a alcançar mais de 120 mil fiéis. Durante uma grande tempestade na travessia do Oceano Atlântico, João Wesley foi profundamente impressionado com a confiança e tranquilidade demonstrada por um grupo morável de cristãos pietistas, que alegremente cantavam e louvavam o nome do Senhor Jesus diante da perspectiva da morte. Tal atitude contrastava com os sentimentos de medo, da morte e do juízo final. Tais experiências são o início de uma crise que o levará a uma grande descoberta. Na Inglaterra, irmãos, o que está acontecendo? Na Inglaterra é o período da Revolução Industrial. O povo está vivendo uma miséria. O povo a prostituição ela toma conta, né? O governo totalmente corrupto. Mas o Senhor levanta esse homem nesse período. Mas só que esse homem ele tinha algumas crises. E ele agora faz uma viagem para o Atlântico para evangelizar os índios. E nessa navegação ele conhece um grupo de homens. E ele vê naquele período, naquele momento, uma tempestade, e eles quase sucumbindo, e ele vê esses homens cantando, alegremente. Aquela turbulência, aqueles homens cantando, e ele com medo de morrer. Porque o Wesley tinha medo de morrer. Ele era um cristão, um homem de Deus, ele tinha medo de morrer. E ele olha para aqueles homens e começa a pensar, no momento desse, esses homens estão alegres. E ele se sentiu vergonhoso naquele momento.
Mas naquele momento, o Senhor agora está trabalhando no coração, porque ele precisava entender o projeto de Deus na vida daquele homem. E isso é maravilhoso. E aí a gente entende, como eu disse de início para você, nós precisamos entender primeiro como ruim e pecaminoso nós somos para que Deus possa trabalhar no nosso coração. Porque um coração altivo, Deus não trabalha. Um coração orgulhoso, Deus não trabalha. Então ele vai precisar primeiro tratar este coração, tirar esses medos, porque nós precisamos ter a nossa confiança total em Deus. Por isso, a Bíblia vai dizer que nós precisamos ser prudentes. Nós temos que ter essa prudência, essa coerência, essa verdade, viver isso afinco. E aí ele conhece os morávios. Os morávios, eles têm um ponto muito excelente na história, porque eles vão ser um grupo que vão orar 100 anos interruptos pelo avivamento. Eles começaram uma oração, 24 horas, e tipo um relógio de oração 24 horas, e quando a gente vai ver na história, eles começaram essa oração, esse povo, os moravianos, os morávios, que John Wesley conhece, e a partir daí, ele é impactado com isso. A gente vai ver que esse início e esse momento, o Senhor agora transforma o coração de John Wesley, que esse homem agora entende o propósito do Senhor na vida dele. E ele foi impactado de um amor tão grande, mas tão grande, nas suas noites de orações. Ele ficava horas e horas orando ao Senhor Deus. Por isso eu disse para você, irmão, Deus, se você quer ter essa experiência com Deus, ser usado como uma... Leia a palavra, busque, tenha esse tempo com Deus. Não deixa as intempéries, as preocupações dessa vida tirar esse momento seu com Deus. E esses homens 7 horas por dia. Isso é maravilhoso, irmãos. E a gente entende agora por que Deus usou tanto a vida desses homens, de uma forma tão soberana. Então, o que estava acontecendo? No século XVIII, uma sociedade conturbada pela Revolução Industrial, onde crescia muito o número de desempregados, a Inglaterra estava cheia de mendigos, políticos corruptos, vícios e violência generalizada. Então, essa era a atualidade. Percebe? Como não é tão diferente dos tempos, dentro da história, nós vamos ver sempre esses períodos tão difíceis, mas aí Deus vem com avivamento. Aí Deus vem com a restauração, porque Ele mostra que Ele está no controle. Deus não nos abandonou. Ele não nos colocou aqui e está lá no céu, não. Ele é um Deus transcendente, está nos céus, mas também é imanente, está conosco nessa caminhada. Lado a lado conosco, nos fortalecendo, nos dando graça. Então, o cristianismo, em todas as suas denominações, estava definhando, ao invés de influenciar, o cristianismo estava sendo influenciado. E ainda para complicar a situação, aqueles que deveriam trazer a transformação estavam totalmente defasados. Mas o Senhor tinha um propósito na vida deste homem. Então, olha só que maravilha. Olha o que nós percebemos, o que acontece. Nos 50 anos que se seguiram, ele pregou, John Wesley pregou uma média de 3 mil sermões por dia. Na média de 3 sermões por dia, a maior parte deles ao ar livre. Milhares se converteram e passaram a trilhar o caminho da santidade. Um avivamento se deu de modo a afetar positivamente toda a sociedade, produzindo a abolição dos escravos, reformas educacionais, reformas no sistema prisional, reforma nas questões trabalhistas, de modo que historiadores chegam a atribuir ao movimento metodista o mérito da Inglaterra não ter padecido os horrores de uma revolução sangrenta como o que aconteceu na França.
Então, olha só para você ver, e a partir daí também agora, a gente vê que essa educação cristã, agora também, ela é pregada em ambientes informais, ou seja, não é só mais dentro da igreja, agora John Wesley, ele está pregando ao ar livre, ele está alcançando, você está entendendo? Então Deus usou a vida desse homem de uma forma tão maravilhosa, tão fervorosa, que agora uma nação, um povo que estava totalmente corrupto, totalmente defasado em todas as áreas sociais da sua vida, Deus agora começa a transformar, por intermédio quê? De um homem cheio do poder de Deus. Esse avivamento alcança a Inglaterra e nós vamos ver que a partir deste homem, né, outros homens e mulheres impactada, né, com a graça de Deus. E vamos lá. E agora, irmãos, voltei aqui. Tá um pouquinho de avivamento da Rua Azusa. Irmãos, esse período e o que me chama muita atenção era o momento que William Seymour e esse povo estavam vivendo. Vamos lá. William uma reunião que fora da Igreja Metodista Episcopal Africana. O avivamento foi caracterizado por experiências de Xenolaila, ou seja, das línguas estranhas, cultos de adoração e mistura interracial, fim da segregação racial. Estavam reunidos para adorar homens, mulheres, crianças, negros, brancos, latinos, asiáticos, ricos, pobres, iletrados e letrados. Isso aqui foi um marco na história, irmãos. O que me chama muita atenção na vida de William Seymour é esse momento onde agora ele junta todo mundo. E era algo assim tão sobrenatural que muitos da sua época, muitos intelectuais da época também, não entenderam aquilo. Muitos acharam que aquele povo estava ficando louco, muitos não entenderam o movimento. Mas aqui a gente vê o Senhor unindo agora um povo, mostrando que todos são iguais diante do Senhor Deus. E nessa questão, onde o Senhor utiliza ali, derrama o Espírito Santo, pessoas são batizadas com o Espírito Santo, ali mostra essa igualdade entre as pessoas. Mostra que não há mais essa diferença, que a igreja de Cristo é uma só. Então acontece algo que é inacreditável. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, mas William Seymour, né, cheio do Espírito Santo de Deus, ele estava entendendo o que estava acontecendo. E quando... Por quê? Porque ele começou a perceber, principalmente no país de Gales, que estava acontecendo em Minnesota, em outros lugares, ele começou a ver esse avivamento. E quando ele volta, ele diz, nós precisamos experimentar esse avivamento. Nós precisamos entender, nós precisamos viver esse avivamento. Interessante por quê? Porque no início ele não é batizado com o Espírito Santo, mas ele continua afinco, buscando e as pessoas recebendo. Porque ele orava, as pessoas recebiam o Espírito Santo, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, mas ele mesmo não, mas ele tinha convicção, Até que o momento o Senhor pegou ele de uma forma tão soberana, e a partir daí, irmãos, as pessoas entendem que não é essa diferença. O ponto principal, né, a questão das línguas estranhas é o momento maravilhoso, é o momento onde as pessoas são edificadas, porque cada um agora sente a presença do Espírito Santo, mas o Senhor não tinha o objetivo de edificar a pessoa em si e ela ficar isolada, não. O Senhor tinha o objetivo agora de encher essa pessoa, edificar essa pessoa, para que ela viesse compartilhar isso com as outras pessoas. E agora a gente vê que essa segregação agora, essa questão de separação, status ou vida da pessoa, agora isso não existe mais. A gente vê pessoas reunidas em um só templo. Pessoas brancas, pessoas negras, pessoas ricas, pessoas pobres, independentemente, uns se abraçando, glorificando, e a história vai nos dizer que foi algo tão maravilhoso, mas tão poderoso, que a gente vai ver na história,
que é considerado pelos historiadores como o principal catalisador para a proporção do pentecostalismo histórico do século XX. E quando a gente vai ver, eu gosto de dizer muito sobre esse pentecostalismo histórico, porque é como isso nasceu, irmãos. Com o objetivo de trazer esse fervor do Espírito Santo e mostrar, irmãos, que nós precisamos sim ter o conhecimento e buscar o conhecimento, mas um conhecimento sem o Espírito Santo, ele não vale. Que tem um conhecimento, mas ele não tem a verdadeira sabedoria. E o que vai nos impulsionar a partir do conhecimento das Escrituras é ser cheio do Espírito Santo. Por isso tem que haver este equilíbrio. Nós precisamos buscar essa vida de oração e uma vida de devoção à palavra. E a gente vai perceber isso no longo dessa história. Serviços e cultos. Então a gente vai ver que a partir agora desse movimento, dessa presença do Espírito Santo, irmãos, as coisas começam a acontecer. O culto na Rua Azusa era frequente e espontâneo, com serviços em quase todas as horas. Entre os que foram atraídos ao avivamento, não só estavam os membros do movimento de santidade, nas batistas, os menonitas, que é os anabatistas, os quáquers e presbiterianos. O que a gente vê agora? A gente vê um povo entendendo que não há essa distinção de placa. Um povo que adora somente um Deus. Então isso aconteceu no avivamento da Rua Azusa, onde Deus utilizou da vida de William Seymour, mostrando essa igualdade, esse um só povo. Então isso me chama muita atenção nesse período, esses pontos, essa questão de raça, agora isso não sendo mais um marco de separação, porque no momento ou no período de William Seymour, isso era muito normal, isso acontecia, isso era muito ruim, isso era de uma forma tão ruim que não trazia dentro do cristianismo essa questão de comunidade, essa questão de família, mas agora isso é quebrado. Por isso que o Senhor utiliza e levanta esse homem para quebrar isso. E outra questão também é a questão das igrejas juntas, buscando, compartilhando deste fervor. E isso aconteceu na história. Determinada igreja, você é de outra igreja, e a gente começa aquela divisão, e como que vai ser? Porque quando Jesus vier buscar, é uma igreja só. Nós, independentemente da a igreja, a placa ou a instituição, nós fazemos parte da igreja militante, todos nós. Que temos a Bíblia como base da nossa fé, Cristo Jesus que morreu e ressuscitou e nos deu a vida e vida por abundância, na salvação pela graça, nós cremos nisso. Essa é a igreja verdadeira de Deus. E nós somos a igreja militante porque estamos em trabalho. Mas vai chegar o momento que nós vamos ser a igreja triunfante, quando Jesus vier buscar a sua igreja. E não vai ter separação de denominação. Vamos estar todo mundo um povo junto. Então nós precisamos começar a viver, a entender isso. E isso é um período muito lindo, que eu fico muito apaixonado na história quando eu vejo. Então, olha só que interessante, sustentaram algumas crenças, duas me chamam muita atenção, que é a salvação por fé, que é aquilo que a gente vê desde a história do cristianismo. Nós entendemos que não tem como nós termos a salvação se não for por meio da fé, por meio da graça. Ou seja, não é mérito nosso, é o próprio Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que se posiciona ali, entrega a sua vida por nós. E isso excelente é a santificação, ou a santidade do crente. A partir do momento que nós mas aí o Senhor Jesus nos chama às responsabilidades da de comunhão. E aí há uma responsabilidade. Essas duas eram uma das características daquilo que o William Seymour pregava e transmitia para a igreja na época, nessa época do avivamento. E isso é muito importante, porque quando nós entendemos que essa salvação provém de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, mas entendemos que agora Ele nos dá uma responsabilidade, essa santidade. Logicamente que nós conseguimos simplesmente obedecer e viver essa comunhão por intermédio do Espírito Santo, mas não foge de nós a responsabilidade de entender e as decisões que nós precisamos tomar, e o caminho que nós precisamos prosseguir. Você está entendendo?
Realmente, para mim estar aqui hoje, escolher estar aqui na escola bíblica aprendendo a palavra de Deus, eu preciso entender que Ele não vai me obrigar a vir aqui. Mas eu preciso entender o objetivo, o plano de Deus, e se realmente esse plano está tomado de amor no meu coração, para mim estar aqui hoje. Para mim participar, para me envolver, para que esse ministério cresça, para que a graça de Deus seja soberana, para que Deus seja conhecido por intermédio das nossas vidas. E é tão maravilhoso, irmãos, eu fico muito alegre quando a gente lê as Escrituras, a gente vê que Deus, Ele nos confiou a sua mensagem. Mesmo sendo necessário, mas Ele nos confiou. Por que esse mistério? Por que isso? Mas Ele tem Mas nós precisamos nos alegrar, porque é maravilhoso. Um Deus que é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele não depende de nada e de ninguém, mas mesmo assim, Ele nos confiou algo, Ele nos chamou para participar disso. Isso é um mistério. Por que isso? Ainda mais nós, falhos, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está ruim, né? Tem dia que a gente está cheio do poder de Deus, mas tem dia, irmão, que misericórdia, a gente olha para a gente mesmo, a gente tem até vergonha das atitudes que a gente toma. Mas foi você que o Senhor chamou para pregar a mensagem dele. Foi você que o Senhor chamou para anunciar o evangelho dele nessa nação que está tão corrupta. Foi você. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Esses homens que nós citamos, né, finalizando aqui em William Seymour, esses homens cheios do Espírito Santo de Deus, nós vemos que realmente Deus é um Deus maravilhoso. Que maravilha, irmãos. E continue estudando-se, irmãos, esse período da história do avivamento, essa questão, e eu acredito piamente, eu sempre falo na igreja, nós estamos próximos de um avivamento, irmãos. Se prepare. Vamos nos preparar, vamos orar, irmãos. Não deixa, eu sei que é tudo muito difícil, e o mundo nos aperta para a gente dar respostas, para a gente fazer as coisas que a gente tem com as nossas responsabilidades, é fato, mas as Escrituras, priorize, porque viver isso, nós precisamos viver isso. Precisa crescer em sua ou por um processo, mas nós precisamos crescer na fé. Jesus, ele cobra os discípulos e diz para os discípulos, homens de pequena fé. Porque diante de algumas situações, eles não conseguiram exercer a sua fé. Porque em alguns períodos o Senhor vai dizer, vocês não conseguem orar nem um momento comigo. Está entendendo como Deus está impulsionando esses homens a entender o compromisso e a renúncia para viver o pleno evangelho? Tem que haver uma renúncia. A gente pega a vida desses homens, eles renunciaram muitas coisas. Irmãos, e é tão complicado porque no período de William Seymour, ele sofreu tantas acusações na sua época. Foi tão bombardeado na sua época, mas ele entendia que aquilo era a presença do Senhor Deus. Mesmo que ele orava, ele pregava e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo e ele ainda queria experimentar. Mas por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor estava trabalhando no coração deste homem. E a gente vai ver, estima-se que o movimento pentecostal, iniciado na Rua Azusa, 500 milhões em todo o mundo. Levanta esse homem e pessoas são alcançadas. Há resposta, há transformação. Né? E nós temos esse legado até hoje. A gente vê essa presença maravilhosa. E finalizando com essa mensagem. Tanto para dar início quanto para conservar o avivamento, é necessário a ênfase na oração, no conhecimento e prática da palavra de Deus, e no testemunho de uma vida santa, tendo Jesus como o verdadeiro Senhor. Essa base que nós precisamos entender. Nós precisamos viver isso plenamente, irmãos. Como eu disse para vocês, irmãos, a Bíblia, ela nos dá a direção
de como realmente Deus quer que nós venhamos agir. É doloroso, irmãos, é renúncia. Sofremos em alguns momentos. E quando olhamos para a história, desde a igreja primitiva, a história da igreja, como eu disse, a história é a nossa pedagoga, queremos entender a nossa vida, vamos buscar o conhecimento, mas um conhecimento cheio do poder do Espírito Santo. Uma vida de oração, irmãos, fervor, busque, se alegre no Espírito Santo. Eu costumo muito dizer, irmãos, nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão tão frias, não tem mais o fervor da oração. Eu sou um cristão que eu venho dessa na igreja Assembleia Missão. Que está na nossa vida, nós precisamos buscar isso. As escrituras, a emoção, ela está intrínseca. Porque quando nós falamos desta oração, equilíbrio no nosso emocional, mas nós temos sentimentos, irmãos, precisamos sentir o fogo do Espírito, nós precisamos orar mesmo, e sentir a presença, ser impactado por Deus, nós precisamos buscar esse fervor, para que esse esfriamento, para que essa frieza, ela seja quebrada, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, irmãos, porque a palavra de Deus nos orienta, é alegrarmos, como o salmista disse, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha só que maravilha. Ele traz Jesus ou Deus com a forma de pastor, porque ele está dizendo que ele é uma ovelha, e a ovelha era um animal tão simples, um animal que não tem nem direção, um animal que é tão indefeso. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor é meu pastor, porque eu sou uma ovelha indefesa, eu sou fraco, Senhor, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, Senhor, porque quando o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai dizer que o cajado e a vara do Senhor é aquele que direciona, ou seja, no momento que ele está sem direção, o cajado puxa ele para a direção do caminho, no momento que ele é vacilante, o açoite vem, as varadas vêm, porque Deus, ele chama a atenção do filho, ele vai nos chamar a atenção, muitas vezes, então ele mostra essa fragilidade, ele mostra uma total dependência de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Se queremos um avivamento e viver essa presença santa, irmãos, ore, busque ao Senhor Deus, tenha a sua prática do jejum, as orações, o seu devocional, a leitura bíblica, vá à igreja, tem que ter comunhão, irmãos. Esse negócio de desigrejado, de igreja, igual está surgindo muito aí, metaverso, não, irmãos, a comunhão, ela é eficiente, o sacramento de Deus tem que ser eficaz, nós temos que estar na igreja para ceiar com os irmãos, nós temos que estar na igreja para levar irmãos ao batismo, nós temos que estar na igreja para comunhar com os irmãos e participar e festejar com os irmãos, porque nós temos um Deus pessoal, um Deus que gosta de relacionamento, e ele mostra isso quando nós olhamos para a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele se relaciona em um amor supremo e maravilhoso, e é isso que ele quer para nós, pessoas que se relacionam, uma igreja que vive uma comunhão. Precisamos congregar, precisamos estar juntos, porque o Senhor nos chamou para viver esse pleno avivamento juntos, mesmo que o Senhor comece a utilizar da vida de um homem, da vida de um grupo, mas esse homem ou este grupo vai impactar povos, nações, como a gente vê na história do avivamento. Aleluia, glória a Deus. E assim eu finalizo. Continue, caminhe, busque, porque no momento certo Deus vai fazer o que tem que ser feito, mas nós precisamos simplesmente caminhar. Ele está dizendo, caminhe meu filho, vá meu filho, continue este projeto excelente, porque se este projeto, ele glorifica a Deus, irmãos, não se preocupe, ele está no negócio, porque tudo em nossa vida precisa glorificar a Deus. Ele nos chamou para glorificá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Eu quero pedir que vocês se coloquem de pé, eu quero fazer mais uma oração, e já passar aqui para o nosso pastor, ou para